Então, vamos começar aqui. Hoje, esse painel é um painel diferente do painel anterior. Nós tínhamos um painel mais técnico, com o professor acadêmico, estudioso do assunto. Nós temos aqui pessoas que vão transmitir a realidade de cada uma delas relacionada à vida do trabalho. Nós vamos começar, então, aqui, acho que colocaram, não sei se colocaram com a ordem aqui, né? Com Laurence Estivalé de Mello, é isso? É você, não é isso? Pronto. Então, vamos ler o currículo rapidamente aqui. Professor de Direito do Trabalho e Legislação Social da Universidade Federal da Bahia, membro do corpo docente permanente do PPGD-UFBA, mestrado e doutorado, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pesquisador do grupo Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social e do grupo Trabalho, Precarização e Resistências, integra a REMIR, a ABET, Renapedet, assim que fala? E a Claxo, membro também da Comissão de Educação Jurídica da OAB Bahia. Com a palavra, sem mais delongas, o professor Laurence. Muito obrigado, doutor Pablo. Em primeiro lugar, agradecer o convite para poder estar aqui. Agradeço isso em nome do doutor Paulo e também em nome da doutora Adriana Manta. Uma alegria, e do doutor Luciano Martinez, nosso colega, professor na Faculdade de Direito, que me fez o gentil convite para estar aqui. É uma alegria enorme poder conversar com vocês e, sem dúvida, uma dificuldade falar depois da excelente conferência do professor Pedro Nicoli, que nos traz um panorama muito importante sobre a jurisprudência trabalhista e que, sem dúvida nenhuma, me facilita um pouco a vida também. Então, eu vou dispensar alguns comentários jurisprudenciais que eu havia me programado para fazer e vou focar nos meus 15, 20 minutos que me foram indicados em algumas questões mais gerais sobre as pesquisas que temos feito a respeito da empregabilidade qualificada da comunidade LGBTI+. Vejam, a primeira menção que eu gostaria de fazer é que nós temos um projeto em andamento no âmbito da graduação, do mestrado e do doutorado aqui no PPGD da UFBA, que se denomina Trabalho LGBTI+, e Neoliberalismo, Formas de Contratação e Experiências de Assédio Institucional. Nós temos, no âmbito desse projeto, discutido algumas questões. Nós já tivemos uma etapa de pesquisa jurisprudencial, uma segunda etapa de conversa com magistrados e estamos numa terceira etapa referente a uma pesquisa de campo com trabalhadores LGBTI+, no setor do telemarketing e em salões de beleza. E eu, antes de chegar a essa pesquisa, gostaria de tratar de alguns pressupostos dessa pesquisa. Então, essa pesquisa já é a nossa, vamos dizer assim, o final, a terceira etapa de um percurso de pesquisas, e ela, sem dúvida nenhuma, pode ser enriquecida aqui com esse painel também, com a escuta do Ailton, do Diego e da Tatiane. Alguns pressupostos da nossa pesquisa para pensar a empregabilidade qualificada. Bem, empregabilidade qualificada exige, primeiro, pensar não só no acesso, mas também na permanência no emprego. Então, estamos tratando de uma discussão que, sem dúvida nenhuma, ela é incômoda para o trabalho brasileiro, para o campo do trabalho no Brasil, porque nós sabemos que a permanência no emprego no Brasil não é algo que vem sendo estimulado pelas políticas sociais no último período. Pelo contrário, a rotatividade no trabalho no Brasil, ela é absolutamente assustadora, não deve ser normalizada. Nós temos, por ano, milhões de pessoas que são admitidas e demitidas do seu emprego. Então, a permanência ela não é uma dificuldade apenas para a comunidade LGBTI+, ela é uma dificuldade para o conjunto da classe trabalhadora no Brasil, o que desafia a nossa discussão sobre empregabilidade qualificada. Mas um segundo elemento que me parece importante de tratar, ainda como pressuposto da discussão, é que, como diz a professora Aldaci Coutinho, a privacidade
de maneira geral, e os direitos da personalidade de maneira específica, eles não são abandonados quando o trabalhador, a trabalhadora ingressa no ambiente de trabalho ou quando ele realiza uma entrevista de emprego. Assim, aqui, tanto no momento pré-contratual, quanto durante a execução contratual, ou ainda no momento da despedida, nós teremos uma situação em que o trabalhador não abre mão dos seus direitos ao ingressar no mercado de trabalho. Mas a privacidade sexual e a liberdade sexual, a intimidade sexual, elas foram reconhecidas muito recentemente pelo Judiciário brasileiro. Então, o reconhecimento de que, como o professor Pedro vinha trazendo, né, ele trouxe o exemplo da reforma trabalhista, da MP 808, que normatizam como bens jurídicos tutelados a sexualidade, em especial a reforma trabalhista, né, dado que não temos mais a MP 808, mas em nível constitucional foi apenas na ADI 4277, na decisão que julga o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, que nós tivemos pelo STF a afirmação de que deve ser interpretada a Constituição no sentido de que a liberdade inclui o conceito de liberdade sexual e a intimidade, o direito à intimidade inclui a proteção também da intimidade sexual. Então nós estamos falando de história constitucional recente, de menos de 15 anos, a tutela, a proteção da intimidade sexual, o reconhecimento dessa proteção no âmbito do judiciário trabalhista. Ora, esse reconhecimento, como eu ia trazer alguns elementos jurisprudenciais, mas me parece que a pesquisa do professor Pedro é suficiente se nós destacarmos a diferença de julgados entre os anos 2013 e 2013 e os julgados da década 10. Né? Então, nós temos muito mais julgados envolvendo a tutela e a proteção da intimidade sexual e da liberdade sexual após a decisão do STF, que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos dito que a década de 2010 é uma década que avançou muito na proteção dos direitos das pessoas LGBTI. Certamente essa decisão inaugura um conjunto de precedentes, e o último precedente que nós temos discutido e que o STF nos trouxe foi a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, que criminaliza a homotransfobia, ou que reconhece a criminalização da homotransfobia junto ou como racismo social. Né? Tive a oportunidade de escrever sobre esse conjunto jurisprudencial e sobre o reconhecimento como racismo social, em especial junto com o Dr. Roger Halp Rios, do TRF4, com quem tenho alguma produção acadêmica conjunta, em que nós podemos criticar essa classificação do STF da homotransfobia como racismo social, que nos parece não está conforme a jurisprudência internacional, seja da Suprema Corte dos Estados Unidos, do Canadá, sejam as cortes internacionais, que veem a homotransfobia não como racismo social, mas sim como uma espécie de sexismo, o que também corroboraria a tese de diversos autores, Daniel Bourrillo, Bourdieu, mas eu não quero aqui ficar nessa discussão conceitual, queria apenas trazer que entre a decisão que reconhece a intimidade e a privacidade sexual na 4277 e a decisão que criminaliza a homotransfobia na DO 26, nós temos a pavimentação de um reconhecimento de direitos fundamentais que ainda é muito recente. E que, nesse seu caminho de reconhecimento, ainda não deu conta de esgotar ou de fazer diminuírem de forma significativa as violências a que a população LGBT está submetida. Então, por um lado, nós temos uma década de reconhecimento de direitos. Mas, por outro lado, é importante que nós discutamos, em especial junto ao Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que nesta mesma década dos anos 10, ao mesmo tempo em que nós tivemos o reconhecimento de direitos, nós tivemos também um aumento muito superior de casos de violência em relação às denúncias de violência. Vou me repetir. No Atlas da Violência, do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na sistematização de situações de violência, denúncias realizadas pelo Disque 100 e casos de violência registrados pelo SINAM, pelo Sistema Nacional de Agravos do Ministério da Saúde, nós tivemos o aumento em dobro dos casos de violência em relação às denúncias de violência.
Ou seja, o reconhecimento de direitos, o reconhecimento da liberdade sexual e da intimidade sexual, e mesmo a criminalização da homotransfobia, não foram suficientes para que as denúncias de violência crescessem no mesmo nível dos casos de violência. Esse paradoxo deve deter a nossa atenção. Nós devemos nos perguntar, porque isso também explica, ao menos parcialmente, por que os casos, se os casos não chegam nas denúncias no Disque 100, que é um mecanismo simplificado, vamos dizer assim, de denunciação, mais difícil ainda será que eles cheguem no judiciário, certo? Nós temos uma dificuldade ainda maior para que eles cheguem no judiciário. Além, detidos nessa preocupação, eu gostaria de trazer ainda uma outra. Muito obrigado. Ainda um outro dado que nos parece explicativo da situação em que vivemos, por isso eu digo que o projeto de pesquisa relaciona trabalhadores e trabalhadoras LGBTI com a situação do neoliberalismo, do neoconservadorismo contemporâneo. Nos parece que nós vivemos um tempo histórico em que convivem o reconhecimento das diferenças, o crescente reconhecimento e valorização das diferenças, com o aumento da violência contra as diferenças. Então, nunca tivemos direitos reconhecidos como nessa década. Mas não é verdadeiro que a violência se esgotou, que os direitos reconhecidos fez com que a violência diminuísse. Porque, pelo contrário, nunca tivemos também setores politicamente que se expressam de forma tão violenta contra determinados segmentos populacionais, em especial em relação à comunidade LGBTI+. Não por acaso, citei o texto com o Dr. Roger Halpe Rios, que escrevemos a respeito da DO 26, mas também, mais recentemente, organizamos um dossiê na revista Direito e Praxis, em que tivemos a oportunidade de analisar a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos na sua ofensiva anti-igualitária no ano de 2023. Em 2023, a Suprema Corte dos Estados Unidos decide que é possível que uma empresa que realiza casamentos, que organiza casamentos, possa discriminar seus clientes a partir da sua liberdade de expressão. Em especial, disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que seria possível que esta sociedade empresária, com base na sua liberdade de expressão, dado que realizava casamentos de forma personalizada, entendesse que não poderia ofertar serviços de casamento para a comunidade LGBTI+. Ou seja, a ofensiva anti-igualitária que temos visto no cenário político e que temos visto nos dados de violência, ela também vem se expressando no Poder Judiciário com o ascenso neoconservador, que entende como possível, que entende como justo, que entende como juridicamente aceitável que haja decisões judiciais, né, que permitem a discriminação na oferta de serviços com base na ampliação da liberdade empresarial ancorada na liberdade de expressão, nesse caso, da Suprema Corte dos Estados Unidos. O que definitivamente, né, na nossa análise, nós estamos fazendo um comparativo com o Supremo Tribunal Federal e os mesmos argumentos foram rechaçados aqui no Supremo Tribunal Federal quando da discussão do Escola Sem Partido, né, pelo Supremo Tribunal aqui. Bem, trago esses precedentes, essas discussões, um pouco para dizer, e já se passaram aqui 12 minutos, um pouco para dizer que nós temos, como reconhecido pela ADO 26, uma institucionalidade da violência no Brasil dada por uma larga omissão estatal. Então, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, o STF diz: é necessário reconhecer o crime de homotransfobia como racismo social, porque nós temos décadas de omissão estatal na reprovação das condutas discriminatórias LGBTfóbicas. E talvez esse debate pareça muito abstrato, porque nós desconhecemos de fato a concretude das situações em que a LGBTfobia ocorre. Daí porque a pesquisa jurisprudencial é tão importante como essa realizada pelo professor Pedro em Minas Gerais e outras que nós temos tido no campo do direito, porque ela concretiza e nos traz elementos concretos sobre
a LGBTfobia que não possui diagnóstico no Brasil, dada a omissão estatal que o STF reconhece. Uma outra pesquisa que eu gostaria de fazer referência, que também é aqui da Bahia, é a pesquisa do professor Carlos Freitas, da professora Márcia Mise, na Comissão da Verdade. Né? Eles, recentemente, analisaram documentos da Petrobras, na época da ditadura, e puderam demonstrar como a Petrobras realizava a fiscalização dos seus trabalhadores LGBTI desde o momento pré-contratual, na seleção, até a execução do contrato, a fiscalização das atividades desses trabalhadores, e também quando da promoção ou da progressão na carreira. Então, a Petrobras, que é uma empresa pública, durante a ditadura, guardava documentos que agora foram revelados, né, pela Comissão da Verdade, documentos em que fiscalizava concretamente seus trabalhadores e suas trabalhadoras sobre a sua orientação sexual, sobre a sua identidade de gênero, e impedia eles de ascenderem na carreira, ou mesmo punia eles com base no seu poder de fiscalização. Ou seja, aquele pressuposto que tratei ao começo, da professora Aldaci Coutinho, de que o trabalhador, quando ingressa no ambiente empresarial, ele não abre mão da sua privacidade, nem poderia fazê-lo, dos seus atributos da personalidade, ele é um pressuposto que, na verdade, possui décadas de ofensas que não são reconhecidas como tais. Ou ainda mais, há décadas nós temos documentos que agora nos revelam uma violência que não era reconhecida como tal, dada a ampla normalização da regulação da violência, ou, como disse o STF, a ampla omissão estatal no combate a essa violência de maneira geral. Bem, se nós reconhecemos uma ausência de diagnóstico, se nós reconhecemos também uma omissão de largo período, me parece que nós temos uma agenda, né, uma agenda de trabalho, uma agenda de pesquisa, uma agenda de construção de políticas sociais e de diagnóstico, que nos exige, também como diz o professor Adilson Moreira, num texto que ele publicou também no ano passado, nesse mesmo dossiê que eu referi, que nós enfrentemos o que vem sendo denominado preferências institucionais, ou aquilo que nós entendemos tradicionalmente como preferências institucionais no exercício do poder empregatício. O professor Pedro falava antes de brincadeiras ou de uma certa... enfim, de elementos que aparecem na jurisprudência como normalizados no interior da empresa, e nos diz o Adilson Moreira também, numa análise de precedentes da justiça trabalhista, né? O Adilson Moreira ele não é um juslaboralista, é um constitucionalista, mas ele faz nesse texto, ele elege, não por acaso, o Tribunal Regional do Trabalho para análise de precedentes, e o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ele vai dizer as preferências estéticas das sociedades empresárias, em regra, disfarçam, mascaram nos interesses institucionais uma série de discriminações que envolvem predominantemente pessoas negras e pessoas LGBTI+. Então, discriminação quanto ao cabelo, discriminação quanto à voz, discriminação quanto à vestimenta, que são entendidas como parte do poder empregatício no interior dos interesses institucionais das empresas. Isso vem sendo analisado de forma concreta nas pesquisas acadêmicas e parece merecer a nossa atenção. Mas ainda merece a nossa atenção, além dessas preferências, a situação de segmentação contratual. Então, a sociologia do trabalho vem nos trazendo que trabalhadores e trabalhadoras LGBTI estão muito localizados quando acessam o emprego formal no setor do telemarketing, e o setor de telemarketing é predominantemente terceirizado no Brasil. Então, certamente, quando estamos falando de exercício abusivo do poder empregatício, há um entrecruzamento entre a segmentação contratual e o exercício do poder empregatício abusivo. E uma segunda categoria de trabalhadores que nos parece relevante acompanhar mais de perto tem sido a categoria dos trabalhadores de salões de beleza, também atingida pela segmentação contratual, quando falamos da lei do salão parceiro e, portanto, de um impacto sobre trabalhadores e trabalhadoras LGBTI, de uma legislação menos protetiva também no campo dos salões de beleza. Trago esses dois exemplos, já passando bastante aqui do meu tempo,
um pouco para dizer para vocês que a nossa pesquisa, aqui no âmbito do mestrado e doutorado em iniciação científica na Universidade Federal da Bahia, ela está agora ingressando numa etapa de conversa com esses trabalhadores e trabalhadoras. E eu fiquei muito feliz de poder estar justamente no painel interativo com escuta social, né, porque nós conhecemos pouco dos próprios trabalhadores, das próprias trabalhadoras, o que significa o aumento do poder empregatício junto à segmentação contratual, à segmentação trabalhista, com a pluralidade contratual e o aumento do poder empregatício em determinadas categorias de trabalhadores. O que eu quero destacar com isso é que cada vez mais é preciso, né, seguindo a linha da ADL 26, que nós tenhamos um diagnóstico sobre o que concretamente vivem as pessoas LGBTI+, no acesso e na permanência nos seus postos de trabalho. E esse diagnóstico não pode prescindir da conversa com os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Então, certamente, né, a nossa pesquisa ela teve uma primeira etapa aqui, que foi jurisprudencial, uma segunda etapa em que nós dialogamos com magistrados trabalhistas, alguns magistrados que estão aqui, né, então nós localizamos as principais situações de violência que sofrem as pessoas LGBTI+ no trabalho. Na sequência, identificamos aquilo que nos parece um déficit institucional da Justiça do Trabalho no tratamento dessas situações de violência. Num segundo momento, apresentamos esse déficit institucional para magistrados e magistradas trabalhistas e conversamos com eles e com elas sobre as respostas que eles ofertariam para essas mesmas situações de violência. Esse texto vai ser publicado agora no livro da professora Graça Duque, aqui do CRH da UFBA. Né? Nós denominamos como violências recorrentes e respostas da magistratura trabalhista sobre essas violências recorrentes. Então, nós identificamos o que nós entendemos como problemas recorrentes e buscamos interpelar a magistratura trabalhista sobre esses problemas recorrentes. Quais seriam as respostas? No mesmo sentido que vem sendo dado, talvez, por um projeto do campo dos estudos de gênero que vem sendo denominado reescrita feminista das decisões judiciais, né? Nós não fizemos uma reescrita, nós, na verdade, conversamos com magistrados e magistradas sobre essas questões e estamos ainda trabalhando esses dados. Esse é o primeiro texto que vai sair no livro da Graça Duque, mas certamente ainda trabalharemos mais com essas respostas que foram muito ricas e que nos trouxeram uma série de questões, nos iluminaram uma série de questões sobre as possibilidades de enfrentamento a essas violências. E agora, no terceiro momento, ou numa terceira etapa da pesquisa, nós adentraremos no que me parece o momento mais rico da nossa pesquisa, que é a conversa com trabalhadores e trabalhadoras LGBTI+, do telemarketing e dos salões de beleza. Nós já fizemos isso antes, na minha pesquisa de doutorado, eu já trabalhei com trabalhadoras trans do telemarketing e outras pessoas, uma série de pesquisas que o professor Pedro Nicoli também fizeram essa pesquisa concreta, inclusive, não sei se ele disse para vocês, mas ele lançou recentemente um livro belíssimo que chama Envelhecer LGBTI+, que merece muito a leitura, porque é um livro que contou com entrevistas em profundidade com mais de 60 pessoas, da terceira idade LGBT, e que discutiu o acesso aos serviços públicos dessas pessoas e as suas trajetórias de vida no trabalho. É riquíssimo, né, para que possamos compreender de forma mais complexa e detalhada a situação que vivem as pessoas LGBTI+ no trabalho. E nessa mesma linha, nós queremos conversar com os trabalhadores LGBTI+, nesses dois segmentos, considerando a segmentação contratual da terceirização e a segmentação contratual do contrato de parceria, compreender como o poder empregatício indireto, ou a subordinação indireta, vem avançando sobre esses trabalhadores, como eles vêm vivenciando as situações de trabalho, sobretudo do ponto de vista das suas condições de trabalho e das experiências de sofrimento e de assédio que esse setor da classe trabalhadora tem vivenciado. Não tenho dúvida que a nossa conversa aqui com a Associação Baiana de Travestis, Transsexuais e Transgêneros, a coordenadora da parada LGBT e o coordenador do ambulatório trans da Secretaria do Estado da Bahia nos ajuda a nos aproximarmos de forma concreta dessas questões, porque
existe uma multidão de trabalhadores e trabalhadoras LGBTI+, no real concreto, na base desses postos de trabalho precários, que são, sem dúvida, postos de trabalho que têm enorme rotatividade, né? Então, nós sabemos que o telemarketing, por exemplo, e a terceirização, eles possuem níveis de rotatividade muito maior, por isso a gente fala de empregabilidade qualificada sem permanência no emprego é muito complexo, e a gente certamente precisa pensar como não só nós avançamos a respeito daquele assédio direto, do assédio que se dá na violência imediata, seja o assédio vertical, seja o assédio horizontal, que se dá na violência imediata, pontual, de empregadores, de trabalhadores, por conta de uma cultura LGBTfóbica, cis-heterossexista, que ainda temos na nossa sociedade, mas me parece que nós também precisamos avançar na compreensão e no diagnóstico do assédio organizacional, do assédio institucional, ou da maior carga de violência e hostilidade contratual a que são submetidas pessoas LGBTI+, decorrentemente da situação de segmentação contratual, da situação de precariedade do vínculo no telemarketing do salão de beleza, que é o objeto que nós vamos nos debruçar no próximo período. Então, um pouco contando as pesquisas que a gente vem fazendo e muito mais saudando esse espaço que nós temos hoje, pela importância que registramos a todos os magistrados e magistradas que entrevistamos na nossa pesquisa, que tem a magistratura trabalhista, ela representa a memória das situações de violência que foram levadas ao Poder Judiciário no nosso país. Então, eu não tenho dúvida, né? Nós podemos conhecer uma série de situações de violência por meio das entrevistas, que não eram apenas situações de violência que haviam sido discutidas em processos judiciais, mas também aquelas situações de violência que os magistrados e as magistradas conheciam das situações de audiência, das situações de trabalho que discutiram no seu cotidiano ao longo de décadas. Nós sabemos, né? Nós da universidade, nós sabemos que a magistratura trabalhista é um interlocutor privilegiado para que possamos ter um diagnóstico adequado dessas situações de violência e combatê-las. Então, é muito rico podermos estar aqui, e ainda mais rico que este encontro se proponha não só a escutar a academia, mas também a escutar as pessoas LGBTI+, que têm trabalhado no ambulatório, que têm trabalhado nas associações, em busca de superarmos essa violência tão arraigada na nossa sociedade e que apenas recentemente tem chegado ao judiciário, como disse o Pedro, mas ainda mais que tem diminuído as denúncias. Eu queria ressaltar esse dado, claro, mas a violência que me parece relevante, diminuindo as denúncias ao mesmo passo em que aumentam os casos, o que significa que o avanço jurisprudencial que temos é um avanço que não tem dado conta de responder à complexidade e à escalada da violência que a comunidade LGBTI+ sofre no nosso país. Então, saúdo o encontro, uma alegria, agradeço novamente a todos e todas que puderam participar da nossa pesquisa, espero na sequência também poder divulgá-la, que assim que o livro for publicado encaminhar para vocês, e muito feliz de poder escutar os colegas e colegas. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos e todas as pessoas que estão aqui, dizer da minha felicidade de ocupar esse espaço, de estar nesse espaço, agradecer à Escola Judicial, notadamente na pessoa da juíza Adriana Manta, que foi quem me convidou para estar nesse espaço. Enfim, e falar que eu vou trazer talvez um recorte do tema que a gente está discutindo. A gente está discutindo aqui empregabilidade qualificada da população LGBTQIA+, mas eu escolhi fazer um recorte. Vou explicar mais adiante por que eu escolho fazer esse recorte. Talvez um pouco da minha apresentação pessoal, os senhores tenham um pouco de noção disso, mas, enfim, né? Meu nome é Diego Nascimento, eu sou atualmente graduando em Direito da UFBA, então fico muito feliz de estar nesse espaço, talvez o espaço que formou boa parte dos doutores que estão aqui hoje. Enfim, sou conselheiro, né, atualmente, estive na gestão passada e fui reeleito conselheiro estadual LGBT do estado da Bahia. Sou diretor da Associação Baiana de Travestis, Transsexuais e Transgêneros em Ação, que é uma organização de pessoas trans e travestis aqui da Bahia, presidida pela doutora Keila Simpson, né, primeira mulher trans travesti, doutora honoris causa
nosso país. Tenho a honra de trabalhar com a Keila, ser diretor de uma associação que ela preside, e também sou diretor do Coletivo de Trans para Frente, que é uma outra organização de ativismo trans aqui, que tem uma proposta de interlocução acadêmica entre os movimentos sociais e o ativismo. Então, eu trago esse tema, e quando a Adriana me traz essa provocação de falar sobre empregabilidade qualificada, que é um mundo, né? Empregabilidade por si é um mundo, empregabilidade qualificada é outro mundo, e empregabilidade qualificada LGBT é um universo. Então, eu não ousaria propor falar sobre tudo isso ao mesmo tempo em 20 minutos. Porque eu acho que a gente pode fazer recortes, e eu tenho colegas aqui na mesa, o professor Lawrence, Ailton, Tatiane, que podem fazer outros ou complementar recortes. Eu acho que dessa maneira a gente consegue aprofundar alguns temas melhor do que passar superficialmente por todos os outros. Enfim, né? Não coloco isso na minha apresentação, mas acho importante trazer aqui. Sou um homem trans. Isso diz muito dos meus interesses, isso diz muito também, pode dizer, né? Não necessariamente diz, mas diz muito dos lugares dos quais pretendo falar aqui agora. Enfim, então a minha primeira pergunta que eu trago, que eu acho que é uma pergunta razoável de ser feita, se o tema é LGBTQIA+, que é uma comunidade enorme, o que você vai analisar especificamente a população trans? E aí, a primeira resposta para isso é que a comunidade LGBTQIA+, não é homogênea. A comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade que engloba diversas existências, diversas demandas que são, obviamente, politicamente, em dados momentos, parecidas, e por isso tem aproximações, mas que, em outros momentos, têm demandas específicas e que se afastam umas das outras. Né? Então, quando a gente vai falar da comunidade LGBTQIA+, a gente tem que entender que a gente está falando de diversidade de gênero, de diversidade sexual, de diversidade biológica, quando a gente vai falar, por exemplo, da letra I, da sigla, né, que tem pessoas intersexo, de diversidade de performances de gênero, quando a gente vai falar da população queer. Então, é uma comunidade, de fato, muito diversa, que são reunidas pela força política dessa reunião e por alguma identificação, mas que, de maneira alguma, pode ser homogeneizada. Então, quando a gente fala de LGBTQIA+, sem pensar especificamente, a gente acaba por trazer homogeneidade a uma população que não tem nada de homogêneo. E aí, essa não homogeneidade resulta, em demandas muito específicas. E talvez a população trans seja, da população LGBTQIA+, a que mais tem demandas específicas. Por exemplo, não é uma questão para pessoas homossexuais o uso de banheiro. Homens gays cisgêneros utilizam banheiro masculino, mulheres lésbicas cisgêneras utilizam banheiro feminino. Isso não é uma questão, não é uma demanda social, não é uma pauta. Isso não está na ordem do dia, nem no movimento, nem na área jurídica, nem em lugar nenhum. Mas quando a gente vai falar de pessoas trans e travestis, essa é uma pauta de tão alto quilate que a gente tem até hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal correndo há mais de 8 anos para decidir se pessoas trans podem ou não usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero que elas têm. Vejam a importância que o uso de banheiro ganha. Uma coisa que é corriqueira na vida, vou supor aqui que todas as pessoas aqui presentes são cisgêneras, com exceção de alguns nomes que eu já consigo mapear aqui. Senhores e as senhoras, os doutores, usam banheiro corriqueiramente sem refletir sobre isso. Né? Ailton, que é um homem gay cisgênero, usa o banheiro sem refletir sobre isso. O professor Lawrence usa o banheiro sem refletir sobre isso. A população trans, não. Quando a gente fala, por exemplo, de práticas esportivas, homens gays estão aí, obviamente, com isso não estou dizendo que não há homofobia no esporte, é importante que se ressalte, há e muito, mas não existe uma discussão sobre onde homens gays irão praticar esportes. Homens gays praticam esportes na categoria masculina. Mulheres lésbicas praticam esporte. Metade da seleção brasileira feminina de futebol é bissexual ou lésbica, isso não é uma questão. Marta é um ídolo do Brasil, sendo uma mulher lésbica, e isso não é uma questão. Então, há demandas muito específicas da população trans.
E aí vou citar talvez a que eu acho mais importante, que é o nome. Né? Novamente, homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais utilizam seus nomes com muita tranquilidade nos espaços que transitam. Isso não é a realidade da população trans. Então, essas demandas específicas fazem com que a população trans seja mais atingida pelo desemprego e o subemprego. E aí, eu acho que mais do que apresentar dados que são escassos, não oficiais, produzidos pelo movimento social por uma ausência estatal no interesse de produzi-los, eu trago para pensar a realidade dos doutores aqui presentes. Quantas vezes os senhores tiveram a oportunidade de encontrar pessoas LGBTs em sua trajetória de formação? Desde os seus colegas de faculdade, os estágios, eventualmente os escritórios pelos quais passaram, outros tribunais nos quais já tenham atuado. Imagino, vou supor aqui, que não sejam muitos. Vocês provavelmente não devem ter encontrado muitos homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais nesses espaços, sobretudo estando no mesmo patamar que os senhores estavam. Mas esse número pequeno provavelmente existe. Vocês vão lembrar de um colega gay da faculdade, vocês vão lembrar de uma colega lésbica que era advogada onde vocês advogavam, mas vocês provavelmente não vão ter absolutamente nenhuma lembrança de terem cruzado com a pessoa trans na trajetória acadêmica ou profissional de vocês. Muito provavelmente, eu arrisco dizer aqui, num chute qualificado, que 99% dos senhores nunca cruzaram com uma pessoa trans que estivesse no mesmo patamar que os doutores na trajetória acadêmica dos senhores. Então, muito provavelmente, vocês não estudaram com nenhuma pessoa trans, vocês não tiveram nenhum professor trans na UFBA, como eu não tenho até hoje, faço o curso em 2023 e 2024. Não tiveram advogados trans nos escritórios que os senhores trabalhavam e não tem magistrados trans hoje nesse tribunal, nem em nenhum tribunal trabalhista do Brasil que se tenha notícia. Então, acho que isso demonstra muito claramente, sem precisar de números, por que a população trans é a mais atingida pelo subemprego e desemprego. Mas se os senhores quiserem números, a gente tem. Um levantamento do Núcleo de Dados da Rede de Paraíba de Comunicação, feita no Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTs da Paraíba, algo muito semelhante ao que a gente tem aqui no Casarão da Diversidade, trouxe que 566%, esse é o número, maior número de pessoas trans desempregadas. Então, em uma entrevista geral que pegou, sim, 60 pessoas trans que eram usuárias dos serviços do CPDD, e dessas 60 pessoas, 9 estavam empregadas e as 51 restantes estavam desempregadas. Obviamente é um número muito pequeno, né? Uma amostragem muito pequena, mas que, por experiência, posso dizer que reflete quase que perfeitamente a realidade da população trans. Então, por isso, analisar especificamente a população trans é importante, porque talvez ela seja o maior desafio quando a gente fala de empregabilidade qualificada da população LGBTQIA+. Trago, então, uma discussão sobre da onde a gente vem, da onde vem esse problema. E aí eu vou pegar um paralelo com o conceito do Brilhantes, talvez um dos, para mim, maiores nomes, maiores intelectuais do Brasil, o professor Dr. Silvio Almeida, nosso atual ministro dos Direitos Humanos, em que ele traz o conceito de racismo estrutural. E o Dr. Silvio Almeida vai dizer, vai conceituar, né, no seu livro, o racismo, né, como uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios dependendo do grupo racial ao qual pertençam. Mas, na prática cotidiana, a gente costuma só ver o racismo nas suas manifestações diárias. Quando alguém chama o outro de macaco, quando você impede o acesso de uma pessoa negra a um espaço. Mas a gente costuma desconsiderar o caráter estrutural do racismo como fundante no nosso país.
O resultado disso é que nossas ações nunca têm um efeito pretendido, porque a gente está atacando uma mera manifestação do problema e não a estrutura que gera esse problema. Pronto. Peço licença para fazer um paralelo que eu acho muito adequado com a população trans, com a transfobia de maneira geral. De maneira análoga, esse mesmo conceito, com obviamente algumas adequações, pode ser emprestado à transfobia. A gente só vê as práticas cotidianas, então a gente só entende que é transfobia quando a gente xinga uma pessoa trans, quando a gente bate uma pessoa trans, quando a gente mata uma pessoa trans, mas a gente não entende que a transfobia faz parte da estrutura do nosso país e que, pasmem, tem raízes históricas anteriores ao racismo. Porque o racismo, o Dr. Silvio Almeida traz isso muito bem em seu livro, se funda no Brasil a partir da Constituição do nosso país, como um país escravagista, como um país que foi fundado na escravização de pessoas negras e negras, mas as raízes históricas da transfobia são anteriores à fundação do Brasil. Elas são profundamente ligadas à própria história do Ocidente. As bases filosóficas, religiosas e ideológicas do Ocidente são transfóbicas. E por que elas são transfóbicas? O Ocidente, e isso é muito claro para todas as pessoas aqui, é fundado em bases cristãs. É fundado em bases ideológicas, filosóficas, advindas do cristianismo, que tem uma cosmovisão que divide o mundo em dois gêneros, que são mutuamente excludentes. Então, ou você é homem, ou você é mulher. E essa cosmovisão, ela vai passar o cristianismo e vai se tornar a cosmovisão do Ocidente como um todo, para além da religião que é praticada pelas pessoas. E essa classificação mutuamente excludente, ela é externa. Então, quem diz se você é homem ou mulher não é você, é outro. Né? No nosso caso, nesse momento, o poder biológico da medicina. E que é importante que se diga que essa classificação ela não tem nenhum caráter natural, porque se houvesse caráter natural nessa classificação, a gente teria uma classificação para pessoas intersexo, que são pessoas cujas características biológicas de nascimento são cromossomicamente diferentes, geneticamente diferentes e com aparelho sexual externo e externo diferentes. E a gente não classifica essas pessoas de outra maneira, muito pelo contrário. A gente pega esses corpos e adequa eles logo após o nascer para que eles se encaixem em uma dessas classificações, que são sociais e não biológicas. Porque se biológicas fossem, a gente teria uma classificação para cada variação intersexo que existe no mundo, que são diversas. Então, essa classificação é externa e ela é definitiva. Então, você não pode transitar entre essas duas classificações. Só existem essas duas classificações e ela é definitiva. A partir do momento que você foi classificado em uma delas, você não pode mudar. E a gente vai e cria, obviamente, né? A gente, enfim, todo mundo aqui estudou direito, eu um pouco menos do que os senhores, mas também um pouco, já estudei um pouco, a gente entende que toda norma tem sanção. Então, se eu estou dizendo que tem um dispositivo normativo, eu vou dizer, obviamente, que trazem sanções. E existem dispositivos normativos de caráter social e jurídico para garantir essa divisão de mundo. Talvez o melhor exemplo, a retificação de nome e gênero só foi permitida no Brasil em 2018, por uma decisão do STF, jurisprudencial. A gente tem até hoje uma lei de identidade de gênero parada no Congresso Nacional. Então, a gente, efetivamente, juridicamente, no nosso país, impedir esse trânsito. Ao redor do mundo, a gente tem diversos países em que até hoje ser LGBT tem pena de morte. Você quer um dispositivo de caráter normativo e jurídico mais forte do que esse? Mas a gente também tem, na ausência ou na ineficácia dos dispositivos de caráter normativo e jurídico, o dispositivo de caráter normativo social. O desemprego, a expulsão de casa, o apanhar na escola, os olhares tortos, a falta de afeto, tudo isso são dispositivos normativos de caráter social que, impedem o trânsito. Então, muitas vezes, as pessoas trans levam anos para externar essa identidade por conta do medo desses dispositivos e eles também punem os desviados. Então, se você quiser bancar essa identidade que é sua,
esses dispositivos estarão lá para punir você por isso. E aí toda estrutura tem reflexos, né? Nenhuma estrutura é solta e ela tem reflexos. E a estrutura transfobia, ela tem vários reflexos. E eu vou trazer talvez aqui, vou trazer o primeiro, que não é o primeiro numa ordem cronológica, porque o primeiro reflexo é na família. A família é o primeiro lugar de violência, de abandono e exclusão de pessoas trans. Mas para encurtar a nossa discussão, eu vou trazer como primeiro reflexo o que de fato é o segundo, que é a escola e a escolaridade. Enfim, a gente tem índice de violência nas escolas, e vou repetir ao longo de toda a minha fala, que esses dados são produzidos pelo movimento social ou por pesquisas acadêmicas, como a que o professor Lawrence conduz, porque não existe interesse do Estado brasileiro de produzir dados oficiais acerca de pessoas trans em qualquer área. A gente não sabe qual é a população exata de pessoas trans no Brasil, a gente não sabe como estão essas pessoas, onde estão, como estão distribuídas geograficamente, porque o IBGE decide não pesquisar isso, mesmo com muita demanda do movimento social para que eu faça. Então, o índice de violência nas escolas é um fator, assim, elementar para a gente começar a discutir empregabilidade. Eu vou chegar nela. Então, a gente traz um dado da Unesco que diz que 77,5% de crianças e adolescentes trans já sofreram violência no ambiente escolar. E vejam bem, gente, eu acho que talvez quando eu falo violência no ambiente escolar, a gente entenda coisas diferentes. Eu não estou falando de apelido. Eu não estou falando de bullying. Não foi isso que eu passei na escola. Eu estou falando de violência física. Eu estou falando de apanhar todo santo dia de segunda a sexta. Eu estou falando de frequentar, de ir até os órgãos de gestão da escola, os professores, e eles responderem que se você estava apanhando de todo mundo, a culpa não podia estar em todo mundo, logo a culpa estava em você. Foi isso que eu ouvi de um diretor de escola. E é isso que pessoas trans vivenciam nas escolas. Então, quando eu falo de violência, por favor, não pensem que eu estou falando de apelido, que não deixa de ser violência. Mas eu estou falando de coisas muito graves. Coisas que são institucionais. Não é uma violência meramente praticada por colegas. É uma violência sistemática. É um desrespeito ao nome por parte do professor, por parte da direção, por parte da gestão, por parte da Secretaria de Educação. São essas coisas que eu estou falando quando eu falo que pessoas trans sofrem violência na escola. Falando de abuso sexual, de mulheres trans e travestis que, ao serem obrigadas a frequentar banheiros masculinos, são abusadas sexualmente. Eu estou falando isso de crianças, tá? Eu estou falando isso de crianças. Como eu fui. Então, esses dados não são números frios. Esses dados são reflexo da existência de uma violência muito grande. E, obviamente, né, quase uma dedução lógica com tudo isso que eu estou falando, o índice de abandono escolar, que, na verdade, não é abandono, é uma expulsão, porque quando você bate numa pessoa, quando você desrespeita o nome dela, quando você impede ela de usar o banheiro e ela sai da escola, ela não está abandonando a escola. Ela está sendo expulsa de maneira extraoficial. É um recado muito nítido dado durante toda a formação educacional de que este não é um lugar para você. Então, os dados de abandono escolar dão conta de que 82% das pessoas trans foram expulsas do ambiente escolar. Esses dados da Comissão de Diversidade da OAB, de 2016. Então, obviamente, a gente conclui com isso de que há uma baixa escolaridade geral na população trans. Porque se você não consegue nem concluir os ensinos fundamentais básicos, quem dirá acessar o ensino superior. E o impacto da escolaridade no acesso ao mercado de trabalho é nítido. Nenhum dos senhores poderia estar aqui se não tivesse frequentado a escola, se não tivesse concluído o ensino superior, se não tivesse eventualmente feito uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. E aí, para além do serviço público, 75% de todas as vagas de emprego criadas em 2022 no Brasil exigiam a conclusão do ensino médio ou superior. Ou seja, 75% das vagas exigiam, no mínimo, que as pessoas tivessem o ensino superior completo. E a gente sabe que com a automação, com a inteligência artificial, com todos esses movimentos, a tendência é que vagas de emprego de baixa escolaridade sejam cada vez mais eliminadas.
Esse dado é de 2022. A gente não sabe a porcentagem dessas vagas em 2023 ou 2024. Então, é óbvio que essas pessoas estão fora do mercado de trabalho. É óbvio que essas pessoas estão desempregadas, porque elas não poderão terminar nem o ensino fundamental. Eu estudo na UFBA e, estudando na UFBA, eu transito em diversas turmas. E eu só tive a oportunidade de estar com uma pessoa trans na minha sala uma vez. Eu estou na UFBA há 3 anos. Eu só me sentei com uma pessoa trans uma única vez. Já é provavelmente mais do que os senhores que não se sentaram nenhuma. Mas, enfim. Só que eu quero complexificar um pouco a discussão. Porque senão fica muito fácil colocar a culpa na escola. E dizer, não, tudo bem, Diego, o que você está me dizendo aqui, eu entendi. Então, a gente tem que corrigir a escolaridade, né? A gente precisa que pessoas trans tenham mais acesso à escolaridade. Mas não é isso. Pelo menos não é só isso. E aí, para falar isso e para dizer que o problema não é só a falta de escolaridade, eu vou trazer casos para os senhores reais, tá? Não são nem um pouco fictícios, mas, obviamente, não vou expor as pessoas que trouxeram esses casos para mim, exceto uma delas que é uma pessoa pública. Eu vou começar por ela. Mulher trans, professora e mestra, professora de literatura, demitida da escola que lecionava após os pais dos alunos, escola particular, terem descoberto que a docente era uma pessoa trans. Essa é a história da Duda Salabert, atual deputada federal, a primeira deputada federal trans eleita no Brasil, junto com a Erika Ailton. A Duda foi demitida da escola que ela lecionava quando os pais dos alunos descobriram que ela era uma pessoa trans. Homem trans, graduado, né, na área de programação e com especializações, inclusive no MIT. Foi preterido numa vaga em relação a uma pessoa cis, muito especificamente a um homem cisgênero, apenas graduada e com 3 anos a menos de experiência na área, numa disputa de vaga numa empresa privada. Então, esse cara conseguiu se formar numa das áreas mais promissoras que a gente tem hoje, que é a programação. E mesmo isso, mesmo as especializações que ele teve nos lugares mais importantes para a área de programação do mundo, que é o MIT, não garantiram a ele uma vaga na concorrência com a pessoa cisgênero. Travesti, advogada, graduada em Direito, trabalha na prostituição, pois não consegue clientes ou emprego na cidade em que mora. Essa pessoa é formada na UESB, no interior da Bahia. Então, logicamente, ela mora em uma das cidades que a UESB está presente ou no entorno. Essa formatura tem 3 anos. Onde é que os senhores estavam depois de 3 anos de formados? Essa pessoa está na prostituição. Porque é uma cidade pequena, todo mundo a conhece, todo mundo a conheceu antes da transição, e nem ela consegue clientes para advogar de maneira particular, nem ela consegue, enfim, entrar no escritório e não tem condições de se deslocar da sua cidade para buscar emprego em outra cidade. Travesti, coordenadora de uma linha de pesquisa em gênero, servidora da Defensoria Pública, só é convidada aos espaços para fazer fala sobre a sua vivência trans. Esse aqui é um elemento que é para botar a gente para pensar em que lugares a gente coloca as pessoas trans. Muitas vezes, todo esse percurso acadêmico que a gente faz é invalidado a partir do momento que, ao sentar numa mesa com pares, eu sou colocado, ou essa pessoa é colocada, para falar do lugar de vivência. O professor Lawrence se sentou aqui do meu lado para falar da pesquisa dele. Ele não sentou para falar da vivência dele enquanto um homem gay, que pode ser relevante em dados momentos, mas que não é necessariamente sobre o que ele vai falar. Ele é um professor, um pesquisador, que se debruça sobre esse assunto para além da identidade dele e que vai apresentar nos lugares os resultados desses estudos. Não a sua vivência, não a exposição da sua vida pessoal, que, novamente, é válida, se a pessoa assim quiser, e se o contexto necessitar.
mas pessoas trans só existem nesse lugar. Então, a gente geralmente tem um contexto que é um pesquisador cisgênero, né, para trazer os dados, para falar academicamente, para trazer as informações, e uma pessoa trans para corroborar isso com a sua vivência de sofrimento e dor. Enquanto as poucas pessoas trans, que são poucas, mas não são inexistentes, que estão aí produzindo conhecimento, são preteridas dos espaços. Sou casado, meu marido é mestre, enfermeiro, mestre em enfermagem em saúde e pesquisa transmasculinidades. Mais especificamente, ele pesquisa gestação e parto de homens trans. E toda vez que ele é convidado para estar num espaço, ele é convidado para falar enquanto homem trans. O cara estudou 7 anos, 5 anos na graduação, 2 anos numa residência, 9 anos, 2 anos na residência, 2 anos no mestrado, para ser chamado para falar é porque ele é um homem trans. Então, assim, é importante que a gente consiga compreender que quando pessoas trans são chamadas a falar nos espaços, essas pessoas podem falar de pessoas trans, de transgeneridade, a partir de um outro lugar. De um lugar de pesquisadores, de produtores de conhecimento, e que pessoas trans podem estar nos espaços falando, inclusive, de outros assuntos. Eu sou profundamente apaixonado por direito penal. Então, com licença aqui aos trabalhistas, eu sou profundamente apaixonado por direito penal. E eu não quero passar minha vida inteira sendo convidado para falar sobre transgeneridade. É aquela coisa, né? Tem a paixão do direito penal que casa com civil. Os senhores casaram com trabalhista. Enfim, mas eu não quero passar minha vida inteira falando sobre transgeneridade. E quando pessoas trans estão pesquisando acerca de transgeneridade, elas vão falar da pesquisa delas, do trabalho delas, da atuação delas no movimento social, e não da vida delas. A estrutura tem... Eu vou começar a acelerar, gente, porque eu já passei muito do tempo. Mas, assim, a estrutura tem reflexos também no mercado de trabalho, para entrar mais profundamente no que a gente veio discutir aqui, mas que eu acho que esse percurso feito foi muito importante. Já falei sobre a análise de dados, não vou repetir, mas a gente tem alguns dados que são extraoficiais, né? Vou trazer um aqui de um estudo do Santo Caos, que é uma consultoria de recursos humanos, que diz que 49% das pessoas trans sentem que há barreiras específicas da sua contratação, e que entre os trabalhadores LGBT, a população trans é a menor a partir dos que recebem a partir de 4 salários mínimos, proporcionalmente. Então, as atuações mais comuns, e a pesquisa do Dr. Lawrence vai nesse sentido, entendo, de pessoas trans são profissionais do sexo, trabalhadores de barbearia, salão de beleza e telemarketing. Mas por que são essas profissões? A prostituição, que talvez seja a mais associada a pessoas trans, está ligada a um processo que muitas vezes não começa na prostituição. Prostituição é uma profissão legítima quando desenvolvida por mulheres adultas. As pessoas trans começam a se prostituir com 12, 13 anos de idade, quando elas são expulsas de casa. Porque a média de idade de expulsão de casa de uma mulher trans e travesti, e aí eu vou fazer esse recorte porque a prostituição é muito específico o lugar da mulher trans e da travesti, com 12 anos de idade. Então é aí que ela começa. Porque não tem barreira de entrada, gente. É você, seu corpo e a dinâmica que a rua impõe. E essa mulher cresce nesse lugar. Então, é um lugar e que vai se criando uma relação com esse lugar. E eu vou citar aqui a Mara Moira, que é doutora em teoria literária, e que ela tem uma fala, né, um livro, E Se Eu Fosse Pura, muito interessante, em que ela fala que ela está na prostituição desde os 14 anos de idade, tem quase 40 anos de idade. Ela nunca teve um pronome desrespeitado por um cliente na prostituição. Olha que louco. Na prostituição, esse lugar que a gente imagina como de tanta violência, ela está lá há 40 anos
e nunca foi chamada de ele. Nenhum cliente nunca questionou a legitimidade da identidade dela enquanto mulher. Mas enquanto doutora, nos espaços acadêmicos que frequentou, ela passou por isso a vida inteira. Então, enfim. E o telemarketing, ele tem um grande elemento, que é você não vê a pessoa. E é por isso que o telemarketing contrata tanto pessoas trans. Você não vê a pessoa. Indo para o último slide, gente, eu vou pular, porque meu tempo já esgotou, mas, né, enfim, ambientes de trabalho diversos e inclusivos produzem mais e melhor. Qualquer dado, qualquer pesquisa vai dizer isso. A gente tem 2% da população brasileira que são de pessoas trans, 3 milhões de pessoas num país que precisa desesperadamente crescer economicamente e está desperdiçando essa força de trabalho. Mas eu não posso deixar de falar desse último ponto, porque eu não gosto de vir num espaço e falar só coisas que os senhores não podem fazer nada acerca de. Então, o papel do Poder Judiciário e Trabalhista na reversão dessa estrutura ele é muito importante. Então, eu saldo esse evento como uma dessas possibilidades, e esse evento por ser como ele é, porque a gente não pode falar só para servidores, a gente não pode falar só para as pessoas que não estão em espaços de tomada de decisão. É importante que a gente fale com as pessoas que decidem, com os coordenadores, com os magistrados, com os líderes. Esses eventos precisam acontecer. Campanhas não só internas, como também externas, ações que promovam a empregabilidade de forma efetiva. A Defensoria Pública faz isso, por exemplo, por meio do mutirão de retificação em nome e gênero. O MP fez isso com a realização do casamento de pessoas homossexuais. Então, quais são as ações que a gente pode pensar de forma efetiva para que pessoas trans sejam empregadas? E, pensando especificamente no MPT, os termos de ajustamento de conduta são um instrumento incrível, gente, que tem potenciais enormes. Por que a gente não usa esses termos de maneira a conduzir a favor da empregabilidade LGBT? O MPT tem uma grande liberdade na condução desses termos de ajustamento de conduta, com empresas que violam esses direitos. Então, é importante que esses instrumentos jurídicos que estão na mão do judiciário possam ser utilizados, né? As multas são revertidas para associações que atuam de fato nessa área, enfim, uma infinidade de possibilidades, mas acho que a que mais interessa aos senhores é essa aqui. Enquanto órgão julgador, vocês, os senhores, doutores, que são magistrados, que sentam nos seus gabinetes e recebem os processos e tomam decisões acerca deles, é preciso que haja compreensão das especificidades dos casos trabalhistas que envolvem pessoas trans. Não se pode descredibilizar ou minimizar as violências sofridas por essas pessoas no ambiente de trabalho. Desrespeito ao nome social, tratamento por pronomes inadequados, realização de piadas depreciativas, obrigação de uso inadequado de fardamento, de banheiro, de vestiário, empecilhos ou impedimentos à substituição dos documentos quando a retificação de nome e gênero acontece, não uso do nome social, dispensa discriminatória, são sim violações morais. São sim passíveis de causar dano moral. Isso não é mero aborrecimento, gente. Ter 2 anos numa relação de emprego sendo desrespeitado, sendo invalidado, tendo empecilhos ao uso do seu nome e do seu pronome, não é mero aborrecimento. Isso não pode ser entendido dessa forma. É preciso que esses temas entrem em pauta para que quando esses processos cheguem na mesa, os senhores tenham capacidade de entender que isso é sim violência moral e da mais grave. Porque isso fere direitos básicos de personalidade. É impossível que isso não seja compreendido. Essas violências não podem estar no campo do mero aborrecimento. São violências existenciais. De uma pessoa que já passou por todo esse percurso que eu falei aqui, conseguiu chegar no mercado de trabalho e quando ela chega, ela se depara com esse tipo de violência. Ela tem uma retificação de nome e leva meses para a empresa fazer essa retificação de nome. Ela chega e pede o uso do nome social, a empresa nega, ou quando não nega, porque as empresas sabem que a negativa gera muito problema, vão colocando milhares de empecilhos. Então, quando ela chega no processo, mas eu nunca neguei, nunca negou, mas pedi um documento com nome social.
sendo que isso não existe, porque se tivesse no documento não seria nome social, seria nome de registro. E aí você provavelmente colocaria impedimentos à mudança do nome nos documentos internos. E entender também que toda dispensa de pessoa trans tem que ser muito analisada, muito bem analisada, porque a probabilidade dessa dispensa ser discriminatória é muito alta. Só que ninguém chega numa pessoa e diz: eu estou te demitindo porque você é uma pessoa trans. Esses processos estão na mesa dos senhores, eles chegam, eles estão sendo enviados à Justiça do Trabalho. É preciso que haja compreensão de que essas violências são violências profundas, porque é importante educar, acho que existe esse lugar, mas é importante também não ter impunidade. É importante coibir e punir adequadamente as empresas que cometem diariamente transfobia no ambiente de trabalho. É isso, gente. Desculpa pelo excedimento do tempo. Muito obrigado. Queria já pedir desculpa porque mandei esse currículo tão extenso. Se eu soubesse que ele ia ler, eu tinha dado uma diminuída. Mas eu agradeço. Eu agradeço pelo histórico de tantos anos. Gente, como ele já citou, eu hoje estou presidente da Rede Trans Brasil. Depois dessa caminhada de anos, já fui presidente de outras entidades nacionais. E o que me levou a isso foi minha militância em Sergipe, no movimento LGBT, lá há mais ou menos 22 anos atrás. Antes desses 22 anos, no movimento estudantil também me deu muita bagagem, porque o movimento estudantil consegue nos apresentar as dinâmicas de como a sociedade se auto-organiza, e isso foi muito importante para a nossa auto-organização do movimento trans. E eu venho lá, eu estou com 43 anos, né, completei semana passada, e comecei essa caminhada lá com 18, por isso que tem esse histórico de muita coisa para contar. Mas queria aproveitar isso para falar o que eu ia falar mais para frente, que faz parte com o que me traz aqui hoje, a minha experiência do Oportunizar, que é uma ação de empregabilidade da Rede Trans, de falar que o meu companheiro aqui já falou muito bem, da distanciação da nossa população de espaços de sociabilidade, principalmente de formação da educação, que são as universidades. E aí, já eu vou mostrar ali também, rapidamente, que já vieram me orientar do tempo, também quero cumpri-lo sem atrasar aqui o evento, mas a pesquisa eu não vou falar toda, que eu vou mostrar já a vocês, vou falar só um dado que eu já vou tentar trazê-lo aqui, que é da nossa baixa escolaridade, inclusive para ensino médio, né, nossa população. A Rede Trans conseguiu desempenhar uma pesquisa com os nossos próprios atores sociais, né? A gente utilizou as nossas instituições filiadas, nós temos 72 instituições no Brasil, e por falta de pesquisa do governo, das academias, a gente sempre padeceu em dados e possibilidades de se enxergar a aplicação de políticas públicas, destinação de recursos, ou então, muitas das vezes, uma secretaria, vamos lembrar aqui de uma vivência de 2002 ainda, participando, representando outra instituição nacional na Comissão de Articulação com a AIDS, em que lá ficou bem claro para mim que o único espaço governamental que dialogava naquela época com o movimento era o da AIDS, porque as travestis e transexuais eram potenciais ponta na infecção disso. Então, um agente governamental, muito perversamente, em um momento de angústia, né, essas reuniões eram para tratar de saúde e de infecção, mas chegavam muitas pessoas da nossa comunidade para falar: a violência matou com 70 facadas, ou 70 é muita, né? Com uns 20 facadas lá na... Mas acontece, viu, gente? O crime de ódio revela que essas facadas é para expurgar justamente a transfobia ou homofobia que a pessoa tem, então ela talvez chegue até 70, porque é muito ódio. Mas eu quis exemplificar o que com isso? Que existiu sempre uma distância de se conhecer o nosso universo, né? Eu não quero ser repetitivo aqui, que eu tenho pouco tempo, então algumas pessoas já colocaram aqui muito bem como é a tristeza de a gente não se encontrar na academia com pessoas trans, da gente não se encontrar em espaços, e aí avanço, né?
em espaços de sociabilidade, espaços de poder. Só depois de tantos anos com a política constituída, a gente pôde ter 2 deputadas federais eleitas pelo voto do povo, e ainda bem pela vontade do povo, para provar que o povo também confia e pode dar credibilidade aos nossos corpos. Mas, infelizmente, era essa a dinâmica. A necessidade de existir dados, de existir políticas públicas para a nossa população, era bloqueada justamente pela essa incipiência de nos conhecer. A academia nunca produziu também muito sobre a gente, mais estudou, mais nos levou para falar e nos observar do que justamente fazer produções na área da saúde, na área da educação, na área do trabalho, emprego e renda e formação. Porque é muito importante a gente visibilizar que essa distanciação social não é provocada por nós. É muito importante ver que, quando eu falar ali do censo trans, o censo foi uma pesquisa que a gente resolveu fazer entre nossa própria população, aproveitando o nosso potencial, tipo, a minha instituição lá em Sergipe, que eu sou da base dela, que eu presido lá em Aracaju, ela realiza um trabalho de prevenção na rua, nas casas de vivência, que antigamente eram chamadas casas de cafetinagem, que ainda era pior esse exercício do controle, né, do ganho com exercício comercial. A gente vem combatendo isso, mas isso ainda existe, mas hoje a gente prefere que muitas dessas casas que não praticam mais cafetinagem exista para a moradia, para a existência, porque a gente ainda sente que, dentro dos preconceitos e discriminações imensos que foram colocados já aqui, a gente tem ainda o afastamento da sociedade em alugar um espaço para uma pessoa trans, dessa pessoa ter acesso à educação. Eu me furto a dizer que o bullying que foi falado aqui, que é prejudicial e é muito perverso, que ele também, no dossiê de casos da Rede Trans, a Rede Trans, por falta de pesquisa, gente, também lançou, foi a instituição pioneira do Brasil. Hoje vocês vão encontrar outros trabalhos, mas foi a gente que lançou isso, há 8 anos atrás, o monitoramento das mortes e violências. E a gente não quis parar só nisso. A gente quis, dentro desses dados, destrinchar o que significava dizer que, com 142 pessoas mortas no Brasil e com outros países que praticam a catalogação desse dado, mesmo o nosso dado sendo subnotificado, porque a nossa pesquisa pega só recortes jornalísticos que podem comprovar aquele fato, a gente, mesmo com dados subnotificados, a gente é o campeão de assassinato de pessoas trans no mundo. O Transgêneros Europe, que faz uma pesquisa mais detalhada e com contribuição governamental de países onde a gestão se comprometem diretamente a promover dados, a fazer pesquisas, a investir nessas questões, já comprova que o México é o segundo colocado e tem 3 vezes menos mortes com pessoas trans do que no Brasil. Então, imagina, eu estou trazendo só uma pesquisa que é feita por nossas mãos, que poderia ser feita pelo Estado brasileiro, pela correlação do que a gente entende que é de responsabilidade de cuidar de toda a sociedade, e com a nossa população há muito pouco. Só para vocês terem ideia, o único dado governamental seguro que a gente pode ter é o do Ministério da Saúde, de uma pesquisa do Viva Melhor Sabendo, que trata justamente do que eu falei, que era a nossa problemática, que era a nossa única porta de diálogo com o governo federal há 20 anos atrás. Então, ainda é mais complexo a gente entender assim, a realidade de exclusão social no contexto histórico estrutural vem do machismo. O companheiro também falou aqui da prostituição, e muito bem, a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo, mas ela não existiu com a nossa população. Ela não começou, não foi as pessoas trans que disseram, não, a gente agora vai fundar no mundo a prostituição, e a gente que as pessoas trans foram convidadas a ter isso como exercício de sobrevivência. Isso é real. Dentro do censo trans que eu vou ali, eu queria que já passasse o slide, porque eu falo muito. É comigo mesmo, né? Isso. Resultados preliminares do perfil socioeconômico realizado pela Rede Trans de 2017 a 2020, para destrinchar muito bem para vocês como foi essa pesquisa. É um questionário com 38 perguntas, elas passam muito pelo como a gente conseguiria captar mesmo dados importantes como escolaridade. Aí nesse censo mostra que mais ou menos 70 e pouco % da nossa população só tem ensino fundamental.
Nesse mesmo senso, capita que nós temos uma dificuldade muito grande de promover formação e essas pessoas continuarem, se sentirem aptas a estarem em ambientes de discussão e de produção de conhecimento e conseguir conviver dentro desses entraves. Então, acho muito importante aqui eu falar para vocês, e eu vi o companheiro já falar ali do espaço de academia. Eu me formei, gente, há pouco tempo em gestão pública no EAD. Infelizmente, muitas pessoas que me encontram perguntam minha formação, assim, e eu quero dizer que é muito importante a gente também ter a formação de base, a formação da vivência da vida. A gente também precisa parar de falar para a nossa bolha. Então, é muito importante que minha bolha, que já conhece toda a minha dinâmica, minha problemática, ela consiga também comunicar com a bolha dos juristas. Porque muitas das vezes, dentro da bolha de vocês, como o meu companheiro já falou, não entende complexidades mínimas que foram construídas e que só faz parte da nossa vivência. Tipo, muita gente mesmo já chegou para mim e disse bem assim, ai, Tati, mas não é demais não, assim, causar esse problema todo porque vocês querem usar, porque você não usa o banheiro do deficiente, que o banheiro fica lá, é menos habitado. Então, muitas pessoas trazem assim, e no seio da inocência, gente. Eu sou muito de trabalhar, tipo, hoje é muito necessário, eu queria parabenizar a Adriana Manga por estar aqui, pela vontade dessa pessoa de vocês. Eu quero uma salva de palma para ela já quero dar esse protocolo. Por quê? Querida, eu tenho 5 minutos só. Você vai me dar mais, né? Porque para os homens já teve mais tempo. Então, as mulheres aqui, principalmente trans, vai falar mais um pouquinho, viu? Eu percebi que ela veio me comunicar e eu disse assim, mas eu não entendi que era tão... que eu ainda vou chegar, eu vou precisar de uns 10. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Para também não estar voltando em realidades, mas conseguindo passar a minha mensagem. Existe ainda um afastamento muito grande da compreensão da nossa realidade social. Infelizmente, o conservadorismo, que é uma corrente que quer escravizar a sociedade, e ela não quer só escravizar as pessoas trans, ela traz muitos requintes de tentar fazer com que as minorias não consigam realmente passar o seu recado. Entre os seus fake news que eles promovem, eles usaram da ideologia de gênero. Né? Vocês entenderam que eu sou presidente da Rede Trans, vou me atentar aqui a falar das complexidades e das questões que afastam as pessoas trans. Então, promover a desinformação, falando que a gente quer fazer ideologia, que a gente quer ensinar, em que as pessoas tomem hormônio, que quer entregar bula nas escolas, é mais ou menos assim que essas pessoas desinformam a sociedade. Então, é um jogo muito perverso. Quando a gente vê que o judiciário avançou através do STF, foi por uma necessidade do que o conservadorismo aplicou na gestão e no legislativo, e continua a fazer isso perversamente. Mesmo num governo de esquerda, ele não quer ainda falar, e me desculpe a citação aqui de Silva Almeida, que já há 2 anos deveria trazer de uma forma mais clara do que é realmente a importância que ele disse no dia da sua posse da vida das pessoas trans. Não pode ainda a população LGBT esperar o segundo mandato do governo Lula para começar a falar da vida das pessoas trans. Porque se a gente continuar só a apontar os 4 anos nefastos que tentaram nos matar, a gente vai ficar se esquecendo que a gente precisa agora promover vida e promover visibilidade. E foi isso que a população trans não conseguiu se inserir socialmente. Os professores, eles não entendem qual é a dinâmica dentro de uma escola. E há 20 e poucos anos atrás, o que meu companheiro chamou de bullying aqui, o que hoje é visibilizado como bullying, era perversamente impregnado aos nossos corpos, e na escola falavam, como ele disse aqui, mas você é o único diferente da sala. Você, dos 40 alunos, é o único que me dá trabalho e dança Daniela Mercury parecendo mulher na frente da sala. Isso aterroriza a professora, porque ela sabe que vão querer lhe agredir, e você está provocando isso. Então, isso não sai da minha mente. Eu esqueci diversas coisas da minha adolescência, mas eu não consigo esquecer o recado da coordenadora na 5ª série, de quando eu tinha lá 11 para 12 anos. E com 11, 12 anos, eu não tinha vida sexual. Eu não tinha vida de entendimento do que era nem ser gay, lésbica, imagine pessoa trans. Mas hoje eu me reconheço que eu fui uma criança trans. E qual é o problema da gente discutir isso dentro da sociedade?
E o que é que entrava o Ministério da Educação e os agentes da educação discutir isso de forma real? Porque se o Silvio Almeida vai lá e diz que minha vida é importante, mas ele passa 1 ano e meio e ele não faz seus agentes e não tem um órgão governamental que tem poder de transicionar no governo e de falar na educação o que é essa realidade, na saúde o que é essa realidade, no trabalho e emprego o que é essa realidade, a gente fica só sendo uma vida importante, mas ainda fica à margem. Ainda não há coragem dos agentes de governo tratar daquilo dali com a responsabilidade que ela precisa. 82% da minha população, economicamente, exclusivamente, vive do trabalho sexual, não porque quer. Não porque o trabalho sexual seja algo que envergonhe, não, ele é uma profissão digna, mas ele não pode ser a única alternativa de uma população, porque a sociedade só abre a porta para isso. Isso é produto do machismo, do macho. É dessa forma que a gente também sabe que quem procura os nossos corpos são os homens que ditamente se intitulam heterossexuais, casados, e quando nos vê de dia, outra vez esse assunto apareça no espaço legislativo, ele pode até ter intimidade com essa comunidade à noite, mas ele não discute isso lá. Então, isso é uma estrutura que eu não vou resolver aqui tentando dizer todos os magistrados da Bahia agora sabem o que é travestis e transexuais, eles jamais vão me chamar de ele, jamais vão existir uma forma deles não entenderem por que eu preciso usar o banheiro por minha condição de gênero, por que eu preciso ser chamada na hora da sala como o meu nome que eu me identifico, porque eles sabem que todas essas dinâmicas me afastam do seio social. Mas como isso irá transcender para dentro do eixo social se não houver posturas de compromisso das estruturas, não só do STF? O STF salvou o Brasil da gente que vai para a Assembleia da OEA, da gente que vai para os organismos internacionais, de passar vergonha um pouco mais, dizer como é que o Brasil tem tanto tratados nos direitos humanos e não consegue aprovar uma lei que criminaliza a LGBTfobia. Como o Brasil tem tanto tratado de direitos humanos e não consegue que o legislativo reconheça o nome e a identidade de gênero de quem se apresenta assim no âmbito social. E isso foi dado pelo STF também porque a gente foi lá bater na porta. Porque a gente abordava a Carmelúcia, os outros na entrada ali, de alguma forma, para dizer, precisamos ir lá discutir isso. Não só a Rede Trans, a Aliança com Tony Reis e outros agentes que têm essa dinâmica de entender que é importante o advocacy, se não estou só falando entre a gente. Queria que passasse aí para ver se eu ainda apresento muita coisa daí. Deixa eu ver, não é eu mesmo. Espera aí. Essa ação da gente, de oportunizar, ela foi uma ação justamente pensada, porque hoje eu vim falar aqui de empregabilidade, mas é impossível a gente falar só de empregabilidade e não falar desses entraves da nossa vida que nos afastam a chegar a esse momento. Então, esse projeto, ele previu promover a advocacy em alguns 10 capitais, ele foi feito com emendas parlamentares, inclusive uma das emendas é da deputada baiana Lindsay da Mata, qual aqui eu quero prestar meu respeito pelo envolvimento e compromisso com a causa. Então, esse circuito de ações, ele visou sensibilizar justamente o judiciário, legislativo e gestão, e empresas privadas para a gente criar mecanismos que conseguissem aproximar essa população. Só que aí, Tati, era o quê? É você pedir emprego e o pessoal ir lá, se inserir. Ai, que legal! Não. Porque quando o Carrefour começou a ajudar e promover isso, achando que era só dar o emprego e o pessoal ir lá, o pessoal não suporta permanecer nesse ambiente de emprego porque ele não está preparado para receber essa demanda. Então, é algo muito mais que vem do seio social mesmo. Então, esse projeto, quando viu essas deficiências, pensou, não, vamos fazer uma rede em que a gente não vá só dizer que precisa de emprego, que a gente consiga trazer a formação e aproximar agentes como o Sistema S, que foi muito importante para fazer uma rede de formação gratuita e disponibilizar isso, gestões dos estados, como a do governador, para não falar só de gente de esquerda, do governador de direita lá do Rio Grande do Sul, que se corrigiu em apoiar Bolsonaro e lançou um decreto que prevê cotas para pessoas trans. É o primeiro. Aqui na Bahia, a deputada Olívia Santana acabou de apresentar isso no legislativo local e a gente já está aqui incidindo
companheira Milena Passos está aqui, ó, é presidenta da Associação de Travestis de Salvador e está como consultora de um projeto da Rede Trans justamente para buscar provocar aqui na Bahia. E foi muito bom essa minha palestra, que casou logo nesse momento que a gente vai começar, porque justamente isso, o judiciário ele é outra ponta, como meu companheiro aqui falou, de que pode promover. Dentro da estrutura nacional, o judiciário foi a principal, e vocês têm que se orgulhar disso, o principal facilitador da vida, da inclusão das pessoas na sociedade nessa última década. Foi o judiciário que deu as duas respostas em que governos de esquerda e de direita se omitiram para a nossa vida, que é fazer um mecanismo de que eu seja importante na justiça e que lá digam assim, não, esse crime aqui, ele é realmente visível que ele é de uma transfobia, de LGBTfobia, existe uma lei que qualifica e que eu posso enquadrá-lo como racismo, na mesma medida que é eu praticar um racismo. Foi por causa do STF que eu pude vislumbrar uma complexidade que ninguém imagina aqui. Quantos anos da minha vida eu tive que viver passando constrangimento por ser chamada no aeroporto, no atraso de um voo, e todo mundo me barrar, disse, não, a gente está esperando uma Tatiane aqui. Eu disse, não, sou eu a Tatiane, tá, ou sou eu um Tiago, não sou, mas hoje me chamo de Tatiane, é eu que preciso embarcar. Então, ninguém imaginava como eu cheguei, eu era uma pessoa trans e que tinha um nome ainda que não era redesignado. Então, o que é que eu quero dizer com isso para conseguir encaminhar, que a apresentação não vai ser toda, que eu prefiro justamente incidir com vocês na perspectiva. Eu quero passar para vocês mais ou menos o que a gente pode estar fazendo de forma organizada junto com os movimentos sociais. O Tribunal aqui do Trabalho, ele tem uma importância simbólica muito grande para a Bahia. Saber que os juízes se importam com a empregabilidade, com a forma de inserção social dessa população, é muito recomendador e valoroso. Então, a Rede Trans, toda vez que incidiu com esse projeto em alguns lugares, deixou sementes, como lá em Goiânia, lá em Aracaju, lá em Macapá, de que se criem mecanismos de discutir isso e alternativas que façam programas compartilhados, tipo a Secretaria de Estado de Emprego aqui da Bahia já recebeu também uma visita da Rede Trans há 2 anos atrás, já deixou um plano operativo lá recomendativo, que eu poderia destrinchar com mais tempo aqui e não vou, de quais são as complexidades que fazem a gente precisar ter esses programas. É uma baixa escolaridade muito grande dessa população, é uma falta de formação que advém desse preconceito, dessa afastação dos espaços sociais, e o que o Tribunal de Contas Regional do Trabalho entende que é possível ser feito para populações vulneráveis. Como é que a gente pensa que mecanismos que dialogam com a população de forma em geral podem dialogar também com quem não tem? Tipo, um exemplo disso é que a gente não está no âmbito virtual. A gente tentou aplicar essa pesquisa, que eu trago esses dados para vocês, primeiramente, antes de 2017, de forma virtual, e agora, em 2021, em uma nova edição, e a gente viu que há uma adesão maior dos homens trans e das pessoas não binárias. O que quer dizer isso? Nossa população é afastada de mecanismos sociais. Quando alguém tem dor de dente e ela não vai no posto de saúde, é porque ela não conseguiu realmente se cadastrar para tirar um cartão do SUS pela complexidade que era o desrespeito à sua identidade de gênero naquele ambiente. E a gente já tem isso como dado. Eu vou finalizar. Infelizmente, nós temos assuntos muito complexos para o tempo que nos demandam. Eu queria só que colocassem na tela o outro arquivo que eu fiz para compartilhar com vocês. Esse é um censo que eu não vou abri-lo. Se possível, aí quem puder ir baixando ele assim de forma rápida para as pessoas só irem olhando, eu agradeço. E eu concluo a fala falando de algumas questões que tem aí. Nessa pesquisa, vocês podem encontrar ela na bio da Rede Trans Brasil. Nós temos um site que ele vive caindo e voltando, e eu não me arrisco de mandar vocês irem lá, porque os conservadores gostam da vida da gente. A gente tem até uma empresa que estava trabalhando para a gente voluntária e não cobra da gente, mas a gente já está cansado, porque a gente coloca no ar 2 dias depois eles vão lá, destambelham, desconfiguram, e isso dá um trabalho. É mesmo, parece mentira, né? Mas tem gente que entra lá e derruba nosso site. Então, essas pesquisas vocês vão encontrar todas, como eu falei, o censo de violência, que mostra nossas mortes,
que lá tem as porcentagens, tem os estudos, mostra quantas morrem mostra que ali, ó, muito bom aquele gráfico ali, passou. Nesses gráficos que vocês vão encontrar nessa pesquisa, vai mostrar que a gente tem uma porcentagem muito baixa de escolaridade, que só chega em ensino fundamental, mostra que nós estamos na ponta sem emprego de mulheres trans, negras e da periferia, o que mostra a vocês que são as exclusões que são potencializadas e fazem cada vez mais a gente arriscar dizer se a pessoa é negra, trans e periférica com deficiência, ela realmente está enterrada, morta-viva. Se chama morte social. Que aí eu convido a vocês a conhecerem o outro documento que a gente tem 8 edições nessa bio, que é o Catalogação de Mortes Físicas e Sociais da nossa população. Gente, eu agradeço muito a vocês por esse momento de oportunidade de compartilha aqui. Sei que é muito pouco a oportunidade que nos dão de conseguir trazer as nossas realidades e destrinchar a nossa situação social, mas já me acalenta muito de saber que o Tribunal Regional da Bahia, igual o do Amapá, o de Sergipe e do Goiânia, me convidaram e iniciaram essa discussão e que me sirvam, assim, para possíveis que não seja presencialmente, outros diálogos que a gente possa construir pontes e fazer uma sociedade cada vez mais inclusa em que todas e todos possamos conviver. Obrigado. Bom, gente, obrigado a todos, Serei breve, está muito avançado o horário, por isso que não preciso que me temporalize, até porque, se eu for chamar temporalidade, vou chamar equidade de tempo, e não ocorreu, né? É muito tranquilo e eu sou muito prático, mas eu vou falar um pouco, apesar das titulações, eu gostei muito, eu investi a mesa, foi eu que investi a mesa, eu acho que quem ainda não tem essa habilidade de estar lidando com pessoas trans o tempo todo, como eu lido, vai saber que em todo evento que tem pessoas trans, depois da abertura da pessoa cis, em qualquer cargo que esteja, são as pessoas trans que falam. E aí eu vou falar o que me restou, o que elas não conseguiram falar, o que não lembrou, o que o tempo não deu, aquilo que foi consumido, tá bom? Eu sou uma pessoa cis, então esse é o único horizonte que nos une. É o único. Porque a minha inquietação em pensar o que eu vesti hoje, a Adriana sabe que eu chego lá no TRT, que é pertinho lá em Nazaré, com roupas coloridas, né? A doutora está ali com batas, com flores, porque eu sou uma pessoa florida, e como me incomodou, eu tive que me reorganizar em roupa e tudo para estar aqui. E eu fico pensando quando as pessoas trans chegam, eu falo de transgeneridade, eu sou um gay, eu posso falar sobre isso de mim, que não fala de gays. Eu falo de pessoas trans. E isso também tensiona o meu espaço aqui e vai tensionar o tempo todo o espaço de vocês, que geralmente estão legislando, cuidando de pessoas que não são vocês, porque nem sempre vocês estão com seus pares. Mulheres brancas, ou mulheres cis, ou homens héteros, ou pessoas mais velhas, pessoas que sejam pares nos seus marcadores de diferença. E do risco que é julgar, que é trabalhar com o outro que é totalmente de você, daquilo tudo que ele vive. E das não parcerias e de não ver o outro tão próximo a você. De como mulheres que estão aqui como vocês, negras, não vê a travesti como uma mulher negra. De um homem negro que está aqui enquanto advogado promotor, não vê o outro que está em situação que também é negro e não tem pontes nem de marcadores de diferença algum que nos unam nessa história. É sobre isso que eu quero conversar. Eu dispenso toda a titulação, o pós-doutorado que eu comecei, porque eu acho que não é necessário. Eu achei muito bacana trazer uma pessoa que é graduanda, que ainda não está dentro dessa matriz de titulação para se defender, para poder falar com a gente. Porque a gente precisa avançar. A priori, eu fiquei incomodado com a história da fala social. Eu fui convidado por uma fala social, que é porque eu sou assistente social? É porque eu sou formado nas ciências humanas e sociais? Ou é porque eu vou trazer humanidade? Porque no social que tudo acontece. É? Só lembrando ao campo de direito que vocês são ciências humanas, de onde eu também venho. E que a gente vai precisar não se apropriar de categorias da biologia para definir quem é gente, quem é homem, quem é mulher e tudo, para estabelecer nosso corpo de direito. E que desde o início do direito já deveria trabalhar com gênero, porque a categoria que rege as ciências humanas e sociais para discutir pessoas é gênero. E foi por isso que, com todo o avanço da Lei Maria da Penha, ela teve que ser reconstruída em gênero e não em sexo, porque ela acabou não protegendo outras pessoas que viviam o feminino. E de ser dissidente de uma matriz em uma sociedade macho-centrada como a nossa, é carregar sobre si mais um peso. Por isso, as travestis e as mulheres transexuais também precisavam muito ser protegidas, né? É muito importante, eu vim aqui compartilhar, eu sou de Ciências Humanas e Sociais, eu sou da área de saúde,
O que interessava estar aqui? Quando a Adriana me convida, eu pergunto, mas eu sou da área de saúde coletiva, mas foi lá mesmo que eu busquei a resposta. A partir da década de 80, com a reforma sanitária, o conceito ampliado de saúde, a gente da área de saúde parou de cuidar só de dentro, da anatomia, fisiologia e patologia, e começamos a buscar os determinantes socioculturais, políticos e econômicos, nos quais todas as outras ciências se inserem, o direito e o que é ter saúde. E se vocês não sabem, do lado de cá da saúde, do serviço de saúde, não tem emprego, não tem educação, está em pânico o tempo todo para sobreviver e amanhecer o dia tem um impacto na saúde. Por isso interessa e a gente estuda sobre empregabilidade, né? E aí, assim, como é que eu cheguei aqui, né? Pensando primeiro como é que eu me vestir, como é que eu ia me colocar, porque o meu ser gay vai na frente, né? Eu gesticulo, eu tenho expressividade feminina e isso já me acusa. O meu ser negro também vem, então tem coisas sobre mim que eu já não preciso dizer. E que já imediatamente modula a forma do outro pensar se vai me ouvir ou não e se eu estaria aqui ou não. Mas como é que eu estou aqui e uma pessoa travesti preta não está aqui? Porque a trajetória dela é muito semelhante à minha. É porque eu sou cis. É porque eu tenho um pênis no meio da perna, é só isso. Entende? Eu consegui chegar, eu consegui fazer um mestrado, doutorado, um concurso federal, eu tenho uma formação massa, gente. Assim, afeminado, tensionando e tudo. E como também tem no corpo de vocês juízes e sofrem internamente, né? Pessoas pretas, pessoas gays, e a gente consegue. Só que a gente não reflete que ser cis e não ser trans é um ponto preponderante para pensar se você é humano e não humano. Em que pese as tretas, falarei tretas, sim, entre os homens que estão todos aí, as mulheres e os espaços que estão ocupados, porque eu sou especialista em gênero e não em transgeneridade, não existe isso. E eu sei as tretas do binarismo entre homens e mulheres cis, entre vocês. Eu fiquei muito preocupado quando essa mesa começa, no intervalo entre o lanche e a saída, o lanche suspenso e a saída. Eu digo, volta e traz todo mundo, porque disso que nós falamos vocês não sabem. Vocês pensam que sabem, não sabem. Então, assim, isso não é uma acusação dura, é uma constatação. O titubear, saber se é ele ou ela, ele ou quem é essa pessoa no pronome, já diz disso. O buscar na biologia teorizar para dizer se é uma mulher trans ou homem trans, já sabe disso. Na ciência, eu não estou ofendendo, eu estou tensionando. Na ciência, produz as suas nomenclaturas, produz os seus conceitos, busque nas suas teorias fundantes. Afinal de contas, a filosofia do direito, sociologia do direito, história, tantas humanas e sociais. Porque na hora de dizer quem é homem ou mulher, quem tem direito, eu vou para a biologia? Não preciso. A minha ciência me retroalimenta. Eu vou transcendê-la na multidisciplinaridade naquilo que ela não resolve. Que no campo biomédico quer dizer o que é idiopático. E o que é idiopático? O que minha ciência não resolve e outro lugar não tem resposta? A resposta do outro lugar não é válida porque discutir empregabilidade LGBT, e eu não estou no LGBT cis, porque com toda a problemática das pessoas cis, o professor doutor em Direito falou sobre isso, eu estou aqui, eu não falo por ele, mas nós cis estamos em vários lugares. E eu sou um cis que tem treta com pessoas cis. Porque ter um homem gay, ter uma mulher lésbica em vários lugares, inclusive entre vocês, não garante que vocês serão tão humanizados para cuidar da pessoa trans e travesti, porque a gente não está no mesmo lugar. Essa sopa de letrinha ferve. Assim como muitos outros segmentos humanos, nós, população LGBT, não somos comunidade. Estava conversando com a Tati, estava conversando contigo, nós não somos comunidade, como muita gente não é comunidade. Vários grupos minoritários não são comunidades. Comunidades de pertença são grupos que compartilham agendas, que compreendem especificidades e não se dividem por elas. Pelo contrário, compreende que existe diferença dentro da diferença e que alguns grupos são mais vulneráveis dentro dos grupos minoritários e se juntam. Isso é comunidade. A partir do momento que nós nos separamos dos nossos processos e militamos e buscamos só os nossos direitos, acabou o senso de comunidade. E é por isso que temos professores, doutores, pós-doutores, lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, porque são cis. Por isso que eu fui dissidente da cisgeneridade nesse aspecto e trabalho com a pessoa trans. Sofro tensão todos os dias por ser um coordenador cis de um ambulatório trans e travestis. Mas a maioria dos questionamentos não vem deles, que convivem comigo todos os dias na rede social e tudo. Não são objeto da minha pesquisa, não são usuários do meu ambulatório, estão na minha casa. Abro o meu Instagram, vá. Minha mãe que morreu há um ano e pouco, com 98 anos, vivia com gente trans na casa dela. Isso é um tipo de vivência importante. Vocês precisam se aproximar desse universo para poder dar um pouco mais de conta. Esse é o meu lugar de fala, é um lugar tensionado o tempo todo, né? Até como chegar aqui, porque é um tribunal, é um ligado do trabalho, mas eu sou um preto gay afeminado. Que rebatimento tem um tribunal, um advogado, um promotor, um juiz sobre mim? Quem sou eu que, quando visto um short, uma camiseta e ando na rua, posso ser chamado de ladrão ou de viado tranquilamente, com toda a titulação e possibilidade que eu tenho? Quem sou eu que posso ser abordado por qualquer um no mundo e depois descobrir quem eu sou?
Então, tem essas questões. Se eu sou assim, eu me preocupo muito com a pessoa trans. Né? Então, é um pouco sobre isso. O que é que está no imaginário? Porque eu também falo enquanto consultor da empresa Vele, que é uma empresa de soluções de empregabilidade, né? E no projeto Chama para Dançar, que é um projeto que está trabalhando em empresas muito importantes, Pacem, Braskem, Continental, Boticário, Sebrae, Irmanduce, né? Sobre empregabilidade trans. Enquanto a gente tenta secularmente educar pessoas trans, Diego e Tati trouxe claramente que a gente tem um déficit muito grande de entrar na escola, continuar na escola, chegar nos cursos profissionalizantes, chegar na universidade, né, Tati? Fazer mestrado. A gente tem uma luta incrível para estar. Mas não adianta de verdade. Eu não vou por isso. Sabe por que não adianta de verdade? Porque não adianta ir mais nessa lógica. O que impede a pessoa trans de chegar não é a transgeneridade. O que impede é a cisgeneridade. O que impede somos nós. Então, o nosso projeto que eu trabalho, por isso que eu consigo falar em empregabilidade trans, educa pessoas cis. O que é educar uma pessoa cis? A ser humana. A entender que o humano é diverso. E que se a igualdade fosse tudo aquilo que unisse a gente, a máxima de que todos são iguais perante a lei seria verdadeira, e ela nunca foi. Se a igualdade nos fizesse gente, o SUS não teria tantas disparidades de toda a sociedade. O SUS já desistiu, percebeu? Nosso princípio é equidade. Equidade é saber que não estamos no mesmo lugar, não temos a mesma oportunidade, e isso precisa ser pensado na hora de ofertar cuidados políticos. E eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer aqui. O que é que o TRT precisa fazer? A gente discutiu as barreiras das pessoas trans de chegar e de ficar, mas eu precisaria, em algum momento, ouvir o que é que o TRT pode fazer, porque eu que não sou da justiça, né, eu sou uma pessoa tão distante disso, eu sou uma pessoa comum. Eu penso assim, o TRT pode promover uma política de vagas afirmativas. Será? Eu não sei, eu estou tão enlouquecido. O TRT pode monitorar as empresas, fazer censo de empresas que têm pessoas trans ou não sei. O que é que o TRT pode fazer? Mas é isso. Eu sou uma pessoa comum de outro lugar. Eu digo, por que não fez há tanto tempo? Por que a gente não se manifestou? Por que eu estou lá no TRT, já estava lá 2 vezes com a Adriana, Amanda, e com o pessoal lá tentando pensar isso? O que a gente não muda nas nossas sedes, nas pessoas trans, na nossa sede do TRT? Concurso, Ailton não pode. Tem terceirizados. A minha empresa terceirizada, eu mudo lá. Não vou contratar vocês se não tiver pessoas trans. Não é tão difícil. Difícil é uma palavra do discurso de quem ainda não pensou, não quer fazer, gente. E essa não é uma fala ativista. Essa é uma fala acadêmica, muito bem reportada por questões. Exato. E a gente está avançando, né? Tem aqui mais. Qual é o medo que eu constato quando eu vou para as empresas? Sabe quais são os medos deles de ter pessoas trans? Moralidade. Existe um imaginário muito grande, principalmente nas transidentidades femininas. Os empresários, né? A maioria do empresário tem um medo muito grande no imaginário, principalmente em relação às transidentidades femininas, às mulheres trans, às travestis, ou pessoas não binárias com ancoragem corporal e expressiva pensada como mais femininas. E depois vocês estudam a terminologia, eu estou aqui para dar força junto com o pessoal do glossário de identidade, mas agora não. Essas pessoas são pensadas muito na moralidade. Há uma suspeita que a qualquer momento aquela travesti vai entrar no banheiro e atacar um coitado de um homem cis. Ela não vai se comportar bem, ela não vai se vestir bem, ela vai ser espalhafatosa, ela não vai saber tratar a tratativa com respeito, o tom de voz vai incomodar, a roupa vai incomodar, porque está no empresariado isso, foi construído esse imaginário. Porque eu vi dentro das empresas que fui, na hora de discutir sutilmente, com essas palavras não, gente. Mas no avanço do nosso conhecimento, a coisa que é menos importante para mim é as palavras específicas ou só a fala. A gente se comunica de várias outras formas. Outra coisa questionada, se nem sequer experimentar, é a competência técnica, acadêmica, científica deste sujeito. E eu amei quando eles chegam aqui e falam, eu tenho essa formação e eu posso teorizar nesse nível de competência. Quero dizer a vocês que a minha assistente travesti, que é graduanda agora em saúde coletiva na UFBA, mas entrou para ser minha assistente apenas como técnico em gestão pública, é a pessoa que está lá nesse momento gerindo o ambulatório estadual quando eu estou aqui, porque é a pessoa mais competente que eu tenho, porque os cis profissionais de lá não têm essa competência. Ela consegue fazer coisas no campo de redes sociais, de conhecimento de organização, que eu, pessoa cis, acadêmica, doutora, não faço. Não quis, não aprendi, eu não sei mesmo, acabou, dane-se. Mas ela faz. Então, a gente não pode estar pensando. Outra coisa questionada e pensada como não, eticidade. Vai conseguir manter o sigilo dos processos?
Esse povo vai conseguir a confidencialidade? Existe sempre uma dubiedade da moralidade, da competência ética de muitas que sim, é sobre isso. Por isso que elas estão na faxina, não é só pelas informações, porque eu tenho uma moça engenheira que foi trabalhar como faxineira. Não adiantou. Quando a cisgeneridade não quer, não há título, não há competência, não há nada. O que a gente vai precisar mudar é isso. Se a gente não consegue mudar a mentalidade e o imaginário do outro, a gente vai trabalhar pelo condicionamento. Porque eu sempre digo para as pessoas trans amadas minhas, digo, olha, não importa porque você conseguiu entrar. Se foi para se mostrar, isso é péssimo, mas é o que nós temos para o momento. Se foi para a empresa fazer o marketing, que agora ela tem uma pessoa trans, sinto muito. Garanta o seu salário, que no momento é isso. Se foi para ela não responder um processo do TRT, porque ela não tem, dane-se, garanta seu dinheirinho. Porque agora a gente está nesse ponto ainda. A gente não avançou para respeitabilidade e reconhecimento. Eu ainda tenho poucas coisas, eu preferi falar bem pouquinho, mas o que está na base disso, né? O que a gente precisa pensar? Eu fiquei muito pensando em que fala eu poderia dizer para vocês que estão no espaço político, estratégico dessa garantia de direitos, né? Na verdade, o que falta pensar? O que a gente consegue avançar? Porque a gente demorou tanto até chegar a esse seminário agora, quando as queixas foram tantas em todos os momentos que eu fiquei fazendo investigação, assim, é só agora, né? Que bom que foi agora. Pior se não fosse nunca. Mas por que demoramos tanto de ver? Para vocês perceberem quanto ser mulher branca, cis, hétero, impede de que vocês vejam algumas coisas. Vocês vão ver, sim, enquanto mulher branca, cis, hétero, o homem cis, hétero, branco te oprimido em todos os lugares, inclusive aqui. Você vai ver o patriarcado e a sociedade macho-centrada. Mas você não vai ter a doloridade de uma mulher negra, que além de ser oprimida pelos homens, é oprimida por todo mundo porque ela é negra. Você não vai ter a doloridade, enquanto você ainda está trabalhando minimamente com a sororidade seletiva para aquelas que são iguais a vocês. Os homens, a mesma coisa. Eu sou um sujeito de masculinidade quase inexistente, porque ainda está no imaginário que pessoas pretas não têm nem alma, e que não tem alma não é gente, que não é gente não tem gênero, que gênero é uma categoria do humano, não é do animal. Do animal é sexo, é macho, é fêmea, é intersexo. Então tem isso no imaginário sim, porque o racismo se fundamenta nisso. Então, por nessa teoria, eu não sou homem e qualquer pessoa preta também não é mulher. No segundo ponto, eu posso não ser homem porque eu sou gay. E o conceito de masculinidade hegemônica está ligado à heterossexualidade compulsória. Nesse ponto também eu não vou ser homem. E também não vou ser homem porque eu sou extremamente feminino. Né? Minha expressão de gênero é feminina, então isso me localiza. Então imagine também a minha trajetória. E no SUS, assistente social não é coordenador de ambulatório, não. É médico ou enfermeiro. Eu tensiono lá dentro. Essa fala afiada é para dentro também, do que a gente precisa mudar. E aí eu finalizo aqui acalmando, porque eu sou diabético, mas por isso eu tenho muito para falar, mas respeito do pessoal, respeito a nossa fome, a nossa vida. E porque eu acredito que a gente precisa voltar para falar sobre terminologia, sobre outras práticas, mas aproveitando o presidente aqui, porque eu nunca acredito que falar para usuários, trabalhadores sem presidência funciona. A gente não tem essa autonomia. Se você é juiz, que é uma categoria extremamente alta, e tem o ministro, não adianta. Eu preciso falar com o ministro. Porque, na verdade, umas questões envolvem com vontade. Poder para decidir, vontade política e querer acontecer. Não me convencem, em 35 anos de SUS, que você não pode fazer. Você não pode fazer porque não lhe deixam fazer. Isso, sim, do período necropolítico de 4 anos que passamos, é mimimi. Está aqui o presidente. Está aqui, doutor. De doutor para doutor. Vamos fazer. E aí eu digo assim, finalizando, os saberes que o campo jurídico e o TRT precisa saber para poder ter competência para resolver. E um detalhe, gente, vamos parar de ter tanto poder com tão pouco saber, porque isso é extremamente prejudicial. Não dá para dizer, eu não sei sobre LGBT, sobre mulheres pretas, sobre PCD, sobre nada. Vocês estão cuidando da vida de todas as pessoas. E se na sua capacidade técnica de lidar com essas pessoas não cabem todas, é vocês que precisam repensar. Não tomem isso de forma alguma como algo que tem que machucar, mas que é uma fala para repensar, sim. Então, aqui, a gente precisa, para lidar com questões LGBT, dominar, sim, as categorias e terminologias, os glossários. Sabe por quê? Porque a violência começa quando você chama ela dele. Quando você fala um travesti. Quando você fala é uma mulher que mudou agora, virou homem. Eu vou precisar saber o que é transição de gênero. Vá lá no SUS, nem vá. Vá para eles.
porque eles não vivem essas experiências apenas como vivência, porque as vivências deles nem convencem. A gente vai precisar desconstruir os nossos pressupostos, e o direito, como a maioria das ciências, é binarista, e não dá. Entre A e B tem a 1, 2, 3, 4 e tantas outras aproximações, e essas pessoas não são normatizadas, na verdade, elas são normatizadas como patológicas, né? E a gente vai precisar, a gente que eu estou dizendo, é um carinho com vocês, porque eu não estou nesse lugar, entende? A gente com uma aproximação de horizontes, um pacto de amizade, porque a gente vai precisar entender que diferença não é pecado, porque a gente traz a teologia que não é... que é um outro lugar para dentro do judiciário, para dentro de vocês, não sei como é, do TRT, né? Para poder julgar coisas. Não foi concursada, não fez mestrado, não fez doutorado, não fez nada, mas está aí julgando as pessoas, a teologia que está dentro da gente, ou seja, as nossas religiosidades. Eu vou ter que romper com isso. Então, não é pecado ser diferente. Em muitos lugares é crime, mas aqui ainda não criminalizou. Então, não julgue como crime ser trans, ser travesti, ser gay, ser tudo. Não olhe dessa forma. Não é uma doença. Até porque vocês são formados na área de direito e não em saúde. É uma expertise que não cabe. A Organização Mundial de Saúde, em 1971, tirou todas as homossexualidades, aí entenda a lesbianidade, pansexualidade, bissexualidade, do Código de Doenças. Em 2018, 2019, não sei, vocês podem melhorar para mim, que eu estou meio perdido, já estou velho, né? As transgeneridades também saíram de transtorno de gênero. Ela está no lugar mais confortável, mas ainda não despatologizou totalmente, porque alguém patologizou, não porque fosse uma experiência de patologia. E eu digo, como pessoa cis, estudiosa, expertise de 20 anos, com banca de mestrado e doutorado, com publicação sobre isso. E isso precisa ser respeitado. Uma pessoa que não é trans, que hoje teve a felicidade promovida por vocês de falar com pessoas trans. Por que eu falei com pessoas trans? Porque elas estavam na minha mesa comigo, no pé de igualdade de fala sobre pessoas trans. Porque geralmente eu sempre falo sobre pessoas trans, porque nunca tem elas me ouvindo em lugar nenhum. Eu entro em lugares que elas não conseguem entrar, que mesmo gay, afeminado e preto, eu entro porque a minha cisgeneridade é a minha porta de entrada. Essa é a grande questão. Hoje eu tive o prazer de falar com o Diego junto, com a Tati junto, e por isso eu inverti a mesa. Por mim, eu começava já e aprendo. Desculpa, professor. Eu começaria já com pessoas trans, porque é com elas que a gente aprende. Essa fala, meus slides eu pedi para mandar embora. Tchau, não preciso mais. Foi por isso. Porque eles já me ensinaram o que é que precisavam falar, ele e ela. E aí, indo mesmo, a gente tem conhecimento das pesquisas, a gente pesquisa os dispositivos legais, todos aqueles que vocês conhecem bem, eu chamo geral, né, portaria, resolução, tudo, que já está sendo construído esse arcabouço histórico sobre pessoas trans e travestis. Eu tenho essa historicidade, esse mergulho arqueológico na fala de Michel Foucault, de buscar dessa genealogia do poder. Onde é que começa essa história? Eu tenho artigos muito massa sobre isso, do campo de direito, que pode instrumentalizar vocês. Para não cair de paraquedas, nunca julguei uma questão de trabalho envolvendo pessoas trans. Você vai ter que saber quem é uma pessoa trans, o que ela sofre, até onde ela chegou e tudo que ela já tem direito ou não. Não estamos inventando a roda. Os direitos alguns não foram construídos, outros não foram otorgados, e a grande maioria não é respeitada, inclusive por vocês, inclusive por mim, porque eu tenho que me vigiar o tempo todo de mim mesmo, porque a minha cisgeneridade é meu fim. Naquilo que eu me aproximo das pessoas trans, que é ser gay, ser periférico, porque também é uma questão complicada e feminino, ou no xingamento das pessoas cis-héteros. Não todas. A gente tem uma categoria minha, cis-hétero escroto, é aquela pessoa que está com defeito mesmo. Eu sou viado, eu sou afeminado. E a gente precisa parar de dar nome ao que a gente não conhece simplesmente para excluir. Né? No livro A Identidade e Diferença de Tomás Tadeu da Silva, ele fala sobre isso. Como as coisas acontecem, como nominamos para excluir. E um detalhe para vocês, para fechar, que a ciência vai ser testemunha do que a gente faz, o termo homossexualidade, muito antes do homossexualismo, ele é criado muito primeiro antes que se diga o termo heterossexualidade. O que é pensado como centro, como padrão, como normal, nunca nem precisou ser nominado. A gente nomina primeiro as margens para poder excluir, tá bom? Isso que a gente precisa começar a recuar na história, porque não tinha. Outra coisa interessante para vocês, porque é importante. A ideia do ismo, sabemos que é um sufixo de patologização. Desde que criou-se o homossexualismo, a heterossexualidade já surge como heterossexualidade. Isso para dizer a vocês, e finalizando com aquele que é o criador do livro o Racismo Estrutural. Não, Silvio Almeida é
Perfeito, desculpa, gente, eu tomei. Tem uma parte interessante na fala deles, viu? Uma parte deles que totalmente não nos salva. Ele diz: não importa a sua intencionalidade, se você teve intenção ou não de machucar, isso não vai tirar minha dor. Então, repense as suas palavras. E um detalhe, não busque mais, nos seus campos de formação, saberes com os quais, que não foram construídos neles. Os saberes sobre transgeneridade, sobre diversidade, está lá com as pessoas trans e travestis, LGBTs, está lá no estudo de gêneros contemporâneos, que já romperam com o binarismo, Diego falou sobre isso. Outra coisa, quer aprender sobre transgeneridade, sobre travestis e transexuais? Pode pegar os livros publicados por essas pessoas, pode pegar as teses, pode pegar tudo, porque tem bastante produção. Travesti, fulana, pesquisadora trans, travesti. A categoria agora é mulher trans, Bertana lá, mulher trans. É homem trans? Existe. Quer quebrar isso. Busque de dentro. Quebre com essa ideia colonialista, seja decolonial. Busque dentro do Brasil e dentro da identidade. Mulheres pretas, Carla Cotirene, Patrícia Rio Colles também pode, mesmo não sendo daqui. Aqui mas eu estou falando assim da parte das mulheres cis, né? Aqueles recortes, né? Pegue sempre. Se a mulher é uma mulher preta trans, pegue uma mulher preta trans. Vocês podem cruzar todas as diversidades com pessoas e teorize a partir daí. Principalmente, recado final, se você não for preto, se você não for trans, se você não for gay, se você não for PCDEM, se você não for o grupo que você